Boa noite, amados. Para quem não me conhece, meu nome é Lariane Norberto. Não sou a Larissa, tá? Para quem tem dúvida. E o tema da minha ministração é Descobrindo sua verdadeira identidade através de Cristo. Bom, quando falamos... Antes de iniciar, eu quero aqui fazer uma oração. Bom, Pai, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade, Pai, de ter passado esses 2 anos aqui aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra. Não somente aprendendo, mas vivendo e provando da Tua eterna bondade. Nós te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, quando falamos de identidade, a nossa mente nos remete a uma explicação natural, a explicação da nossa identidade física. Mas a identidade a qual eu quero falar hoje aqui é da nossa identidade espiritual. Antes de iniciar, eu quero fazer uma pergunta a vocês, embora espero que a resposta esteja convicta no seu coração. Depois de 2 anos de rema, tem que estar, viu? Você sabe quem verdadeiramente você é? Bom, para entendermos, sabemos que somos um espírito e que possuímos um corpo. Se esse corpo a qual possuímos tem uma identidade, quem dirá o próprio espírito? Para entendermos melhor a identidade do nosso espírito, precisamos explanar aqui sobre o que é identidade. Uma das explicações que eu achei quando estava estudando é que identidade é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, filiação digital, etc. Então, quais as características da nossa identidade espiritual? Quando Deus criou o homem, ele fez o homem com uma finalidade, com um propósito. Deus fez o homem para que ele governasse a terra, mas não somente para isso. Acima disso, ele fez o homem para que ele tivesse comunhão e relacionamento com ele, para que o homem viesse governar a terra com sabedoria, com o direcionamento certo. Essa é uma das características da identidade do homem. Não há como falar de identidade espiritual sem falarmos de relacionamento e comunhão com Deus. Porque é intrínseco à identidade do homem o relacionamento e a comunhão com Deus. Uma vez que o homem se distancia de Deus e da comunhão do relacionamento com ele, ele perde características de sua identidade, tornando-se um ser incompleto. Em Gênesis 1:26 diz: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, quando fez o homem, ele registrou no espírito do homem a sua imagem e a sua semelhança. Eu costumo dizer que é como fosse a nossa digital física. Então, é como Deus tivesse empregado no espírito do homem a sua digital, que é a sua imagem e a sua semelhança. No entanto, com a desobediência do homem, o pecado ele entrou no mundo. Consequentemente, esse relacionamento com Deus, a comunhão, ela foi desligada. Porque a natureza do homem, a identidade espiritual do homem, ela foi mudada. O homem perdeu características da identidade espiritual em que nele havia, em que Deus tinha empregado nele. E ele passa a ter outras características no seu espírito. As características do pecado. Então, Deus não comunga com o pecado. Consequentemente, esse relacionamento de comunhão com Deus, ele foi cortado. E quando falamos que o pecado entrou no mundo e o homem morre espiritualmente, não queremos dizer que o homem agora não tem um espírito. O homem continua possuindo um espírito, mas a imagem e a semelhança de Deus, em que estava empregado no espírito do homem, ele sai, ele perde, o homem perde aquela característica. A imagem e a semelhança que havia no espírito do homem, o homem não possui mais. Então, a desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo, automaticamente, como eu havia dito, desligado o relacionamento e a comunhão com Deus. O homem passa a morrer espiritualmente. O homem se torna vazio e longe do propósito original. Quando o pecado entrou no mundo, o homem morre espiritualmente e, consequentemente, ele se torna longe do propósito original ao qual foi criado. Então, o pecado ele abre lacunas no espírito humano. Eu costumo dizer que o pecado ele abre uma lacuna, um vazio no espírito do homem, e o formato perfeito que encaixa nesse nosso vazio é a presença de Deus. Não há como a gente buscar preencher o vazio que havia antes de aceitarmos a Cristo no nosso espírito, procurando as coisas aqui terrenas. Quando tentamos preencher o vazio em que havia na gente com coisas aqui terrenas, o vazio se alastra mais. Então, tornamos cada vez mais perdido, tentando preencher esse vazio com coisas aqui terrenas. Então, sem relacionamento, sem comunhão, sem imagem e a semelhança de Deus, o homem torna-se perdido, sem saber de fato quem é, para o que foi criado e para onde vai.
Vemos o homem sempre em busca de um Deus. Quando começamos a ler a Bíblia ou vemos a história da humanidade, sempre percebemos que o homem sempre está em busca de algo, adorar algo, alguma coisa. Ele está sempre em busca de preencher um vazio que nele há. Porque é intrínseco ao homem a adoração. É intrínseco ao homem ter a comunhão com alguma coisa. O problema é que as pessoas, a humanidade está procurando esse relacionamento em coisas erradas. As pessoas estão cegas espiritualmente para poder enxergar que o nosso relacionamento é só com o Pai. E quando temos um relacionamento com o Pai, percebemos que toda lacuna que há no nosso espírito pode ser preenchida. Tornamos um ser completo. A nossa identidade pode ser revelada através da comunhão com Ele. Outra característica da nossa identidade é adorar nosso Criador. Quanto mais o homem nega essas verdades, mais sem identidade se torna e mais vulnerável para os planos de Satanás ele está. Mas Deus, com seu infinito amor, com a sua graça, com seu amor incondicional e com a sua misericórdia, ele providenciou em Cristo a revelação da nossa identidade. Algo que o homem passou toda a trajetória da humanidade tentando buscar respostas para quem de fato ele era, porque quando vamos ver a trajetória da humanidade, vemos o homem sempre em busca de uma resposta de quem de fato ele é. Vemos pessoas vazias procurando respostas incessantemente. E quando a gente estava no mundo e procurava preencher esse vazio, nós abrimos brechas para depressão, crise de ansiedade, crise existencial, que são doenças que é a doença do século. Porque as pessoas estão tentando preencher o vazio com redes sociais, com coisas que o mundo oferece. E o inimigo sabe, quando o homem aceita preencher temporariamente esse vazio, ele sabe que o homem se afunda cada vez mais no seu próprio engano. Então, em Cristo foi revelado o plano e o propósito de Deus para o homem. E através dele nos foi dado a nossa verdadeira identidade. Através do sacrifício de Cristo, hoje podemos ter novamente as características que dá ao homem a sua verdadeira identidade. Foi através dele que hoje podemos ter comunhão e relacionamento com o Pai. Deus é tão bom que ele proveu em Cristo tudo o que precisávamos. Ele proveu em Cristo para que nós pudéssemos ter novamente a comunhão e relacionamento com Ele. Porque é o propósito original para a qual fomos criados. Deus nunca desejou que o homem estivesse longe dele. Ele nunca desejou estar longe da sua criação. Não é à toa que quando lemos a Bíblia sempre vemos Deus dando um jeito para estar perto do homem. Porque Ele sabe que o homem não sobreexiste sem Ele. E através de Cristo, Ele nos deu a oportunidade de nascermos de novo e resgatar, através do novo nascimento, todas as nossas características da nossa identidade, a qual não devíamos ter perdido. Através de Cristo, podemos adorar o nosso Pai. Que a adoração ela é intrínseca à nossa identidade. Quando algumas tribos mais remotas da terra, eles sentem a necessidade de adorar alguma coisa, nem que seja a natureza, porque faz parte do espírito do homem a adoração. O homem ele tem a necessidade de adorar. Mas nós sabemos, com 2 anos de remas, com a graça do nosso Pai, descobrimos a verdade. A palavra foi nos revelada. Então sabemos que o único digno de toda adoração, de todo louvor, é o nosso Pai. Ele é digno de toda adoração. E quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, o inimigo ele não pode nos dominar. Por isso que o inimigo ele tem trabalhado de uma forma para que as pessoas fiquem cada vez mais distantes dessa verdade. Porque uma vez que ele sabe que quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, nada pode nos parar. Porque descobrimos que somos mais que vencedor. Nós descobrimos que somos corajosos e ousados. O inimigo ele trabalha, o sistema do mundo trabalha para que hoje em dia as pessoas se distraiam. Seja com rede social, seja com o que for. Ele coloca distrações no caminho do homem para que ele fique a parte dessa palavra, para que ele fique a parte dessa verdade. Porque, a partir do momento que ele sabe que descobrimos a nossa verdadeira identidade através de Cristo, nós iremos nos posicionar com fé, com autoridade e ousadia. E ele sabe que os planos dele para a vida de cada um não vai prevalecer. Porque quando o obstáculo se levantar, saberemos nos levantar com ousadia, falando em fé. Porque uma pessoa que ela sabe quem de fato ela é, ela não se deixa bater. Uma pessoa que sabe quem de fato ela é, ela não se deixa se dar por vencida. Ela se levanta, por mais que ela tropece em um obstáculo, mas ela no chão ela não fica. Quando sabemos quem somos através de Cristo, nós, através do poder que há no nome dele, a qual nos foi dado,
nós temos autoridade sobre as trevas. Quando nós descobrimos a nossa identidade, nada pode nos deter, pois com Cristo nós avançamos. Hoje, nós sabemos quem de fato somos, pois Deus nos revelou através de Jesus. E treva alguma pode nos deter, pois sabemos qual o propósito e dos planos de Deus para nós. Satanás tem medo de pessoas bem posicionadas em Cristo Jesus. Então, para finalizar minha ministração, eu quero dizer a vocês que você sabe quem verdadeiramente você é? Quem de fato você é? Eu acho que 2 anos aqui no Rema foi o suficiente para termos a convicção de quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos ver as situações se levantando e ficarmos inertes, pois aprendemos sobre a autoridade do crente. Nós aprendemos sobre fé. Nós aprendemos quem somos em Cristo Jesus. Então, não podemos ver os obstáculos tentando nos parar, porque passamos 2 anos aqui, mas o inimigo ele não vai parar de se levantar contra a gente. Muito pelo contrário, ele vai se levantar cada vez mais, porque sabemos da verdade e que tudo que ele quer é sufocar a nossa fé. Então, vocês sabendo de quem fato nós somos, nos levantemos em ousadia. Que essa palavra faça com que vocês avancem cada vez mais e nós venhamos correr a carreira que Deus tem guardado para cada um. Que quando situações difíceis venham se levantar, vocês se levantem em ousadia, se levantem em fé, declarando a palavra que aprendeu aqui nesses 2 anos. Esses 2 anos ficamos sentados aí, segunda, quarta e sexta. Estamos finalizando e agora vamos para o campo de batalha. Nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Porque não podemos aprender as coisas aqui e deixar guardada dentro de nós. A palavra foi gerada no nosso coração. Agora nós temos o dever de regar e de manter, de cuidar. Porque o conhecimento que nos foi dado através desses 2 anos, o diabo não pode nos roubar. Nós aprendemos quem somos, isso ele não pode nos roubar. Porque isso foi gerado no nosso espírito. E hoje estamos convictos de quem verdadeiramente somos e nada pode nos deter. E eu finalizo a minha ministração aqui. Agradeço a todos. Boa noite.